Olá pessoal, meu nome é Lilian, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo. Hoje vamos falar, quais coisas na sua vida que estão te levando ao estado de ansiedade. Existem inúmeras coisas que a gente faz no nosso dia a dia que nos levam a estar sempre estressados e ansiosos. A ansiedade ela surge dessas situações, dessas atitudes e ela não surge do nada. Muita gente pensa assim, a ansiedade está me atacando. Não, a ansiedade ela não te ataca. Ela não é uma pessoa, ela não é um bicho, ela não é um vírus que de repente se manifesta no seu corpo, né? A ansiedade é um problema são vários fatores que geram esse estado ansioso e se manifesta de várias maneiras no seu corpo físico, mas de modo geral tudo começa em você e termina em você. A ansiedade ela é um estado de fuga, sabe, o seu corpo está reagindo a situações. É como se ele percebesse algum perigo na sua realidade, na sua forma de viver, né? Porque a ansiedade ela faz parte das reações de instinto do ser humano, né? A raiva, o medo, tudo isso é instinto. A gente tem, né? Porque dessa forma a gente se protege. Então, a ansiedade nada mais é do que isso, é uma reação instintiva. Então, você, dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, você está gerando esse estado de ansiedade, medo, estresse. Não pode dizer que são os outros, né? Os outros podem ser apenas fatores que geram esse estado de ansiedade. Eu anotei aqui, né? Fiz uma colinha para poder dizer o passo a passo para você entender como é que ela vai surgindo, como é que ela vai crescendo, né, ampliando. Daqui a pouco você tem uma crise ansiosa ou você está num estado tão tenso que nada te acalma, né? Você tem que ficar tomando calmante, você não consegue dormir, né? Isso não é normal, gente. Mas você pode, com o treino, com o passo a passo que eu vou passar agora, evitar certas coisas para que você não seja mais refém dessa reação instintiva, que é a reação do seu corpo, algo que você mesmo faz. Então vamos lá? Quais são esses comportamentos que geram um estado ansioso? Bom, o primeiro deles e mais comum nas pessoas ansiosas é a dificuldade de expressar o que elas sentem, né? A pessoa ansiosa é uma pessoa que muitas vezes não comunica ao outro o que ela sente. Às vezes nem ela entende o que ela sente. É uma dificuldade tão grande de se auto-perceber, de dizer e colocar limites nas pessoas. O ansioso é uma pessoa que sofre calada. Ela recebe muitos estímulos, muitas provocações, as pessoas incomodam, né? E ela muitas vezes se sente acuada, se sente criticada, se sente atacada e ela não consegue colocar para fora, né, essas sensações e aí ela fica mentalmente se torturando, né? Às vezes até se culpando. O ansioso é uma pessoa que sofre dentro da sua cabeça. Então essa dificuldade de expressar o que sente, às vezes você é uma pessoa mais quieta e não consegue falar. Então eu sempre indico para as minhas clientes, escreva, grave áudios, né? Faça para você mesmo, desabafe, porque quando você escreve, quando você desabafa, você consegue desanuviar a sua mente, consegue ter mais clareza, porque você vai escrevendo, vai colocando para fora, aquilo não fica mais te perturbando, porque
O grande X da ansiedade é esse. É uma mente bagunçada, uma mente cheia de dúvidas, perguntas, questionamentos. É você ficar quieto e não expressar aquilo, não falar. Se você não consegue, não tem pessoas para te ouvir, como eu falei, escreva, né? Aqui abaixo eu vou deixar um modelo de uma técnica chamada escritoterapia, né? Que você vai escrever o que você está sentindo, como que isso acontece. Eu vou te dar só um PDFzinho simples, uma folhinha, talvez no máximo 2, né? Escrito como que você tem que escrever. Pega um papelzinho e escreve o que você sente. Não fica se atormentando, né? Não fica se questionando, pensando por que isso, por que aquilo, por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo, entende? Ou por que eu não consigo isso, por que eu não consigo aquilo. É você que vai retroalimentando uma mente já confusa, cheia de barulhos, e as coisas vão acontecendo, você vai se sentindo atacado e você não reage, não coloca para fora. E aí esse caldeirão que vira a sua cabeça, seu corpo, acaba explodindo e virando uma crise ansiosa, né? Outra coisa são situações estressantes, humilhantes, né? A pessoa ansiosa, quando ela passa por uma situação de estresse, ela fica muito abalada. E todos nós estamos passíveis, né, de situações estressantes e até humilhantes, gente. A pessoa, ela se sente tão atacada, tão ferida, tão machucada, que ela simplesmente congela, ela paralisa. E aí, essa situação estressante começa a ativar o medo, né? De novo, essa pessoa vai fazer isso comigo. Eu vou naquele lugar, aquilo ali me dá medo, me dá ansiedade, eu começo a pensar e começo a criar 1000 cenários na minha cabeça. Então, se você tem situações que você se sente muito atacada, muito humilhada, muito estressada, você tem que rever essas coisas, ver por que você se sente assim, né? E saber lidar com isso, né? Às vezes é o seu trabalho que te faz você se sentir estressada, humilhada, né? Atacada. E realmente você pensar, poxa, vale a pena eu perder a minha saúde e ficar nesse emprego se eu me sinto tão atacada aqui? Ou às vezes dentro da casa de algum parente, algum amigo, sabe? A pessoa fica me criticando, me sufocando, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Às vezes tem pessoas que são abusivas, invasivas, são as pessoas que a gente mais gosta. E a gente tem que falar, olha, tá dando não. Nem que seja por SMS, por WhatsApp, você fala, não, sabe? Certas coisas que você fala me chateiam, me fazem sentir mal, e eu começo a ficar com ansiedade, né? Tudo isso. São situações que a pessoa, se ela não resolver, ela vai alimentando o medo, a insegurança e os gatilhos de ansiedade, né? A pessoa começa a suar frio, começa a ter taquicardia, né? Começa a ter a visão turva, porque ela não sabe lidar com aquilo. E você tem que aprender, um exercício, lidar com aquilo. Por que aquilo me estressa tanto? Por que aquilo me incomoda tanto? E se me incomoda, como é que eu faço para não entrar mais em contato com isso? Como é que eu faço para cortar isso da minha vida, né? Eu não consigo mudar. Se às vezes eu já falei com a pessoa não me ouviu, né? Como que eu faço? E outra coisa também, a pessoa ansiosa é muito sensível a críticas das pessoas, né? Isso tem a ver não com ansiedade, gente, mas com autoestima. Autoestima baixa, ou eu tive pais muito críticos, que me cobravam muito. Então, isso é um gatilho da ansiedade. A crítica,
a pessoa ficar te apontando, a pessoa te dizer o que você tem que fazer, que não sei o quê. Isso também é um gatilho extremamente forte do ansioso. A sensibilidade a críticas, as pessoas ficarem focando em você, você não quer ser o centro das atenções, você quer fugir disso. Então a sensibilidade a críticas é outro componente que você precisa ver. Por que eu tenho tanto medo que os outros vão falar para mim? Tenho tanto medo da crítica das pessoas. Por que isso me abala tanto? E aí você tem que fazer um trabalho de voltar ao seu passado, entender se você foi muito humilhada quando era criança, pelas pessoas que criaram você, que diziam que você não prestava, que diziam que você não era boa o suficiente, que nada que você fazia era certo, né? E aí você vai ver, né? E tem que ressignificar essas situações que você passou para você não ficar mais tão sensível, né? Quando você cura isso, quando você solta isso, você não fica mais tão sensível ao que os outros falam para você. E outra coisa, entender que os pensamentos, eles não são você. Você não é os seus pensamentos. Na verdade, o campo mental é um campo que funciona independente de você querer ou não. É igual ao nosso coração. Independente da gente querer que ele bata, ele vai bater. Nosso estômago funciona. Então, o campo mental é um campo que funciona de uma maneira independente a gente quer ou não. Tanto que quando a gente está dormindo, a nossa mente continua gerando pensamentos, continua gerando sinapses, né? Que funciona. Então, certos pensamentos que você tem, às vezes não são seus. São coisas que você repetiu, que pessoas da sua família falam, pessoas que você ouviu no trabalho, na rua, né? E quanto mais a gente entende que a gente não precisa reagir a todos os pensamentos, mais a gente para de ficar refém, para de ser uma armadilha para a ansiedade, porque a ansiedade é isso. Vem um pensamento, eu reajo a esse pensamento, eu falo, né, tipo, olha, as pessoas não gostam de mim. Outro pensamento. E por que a fulana falou comigo? Será que ela tá com raiva de mim? Sabe, esses pensamentos que vão passando pela nossa cabeça e a gente acha que é a gente, né? Que a nossa personalidade não. Nossa personalidade é formada por várias coisas. E os pensamentos muitas vezes não são seus. Às vezes você capta os pensamentos, repete palavras que não são suas, né? Aquelas famosas frases feitas, né? Dinheiro na mão, vendaval. Pobre tem que se ferrar. Gente, eu odeio quando as pessoas falam essas frases. Pobre não tem sossego. Sabe, você fala uma coisa dessa, você já está trazendo ansiedade para você. Né? A minha vida é difícil. Vida é luta. A vida é doce, mas é dura. Sabe, essas coisas. Para que você fala isso? Para que ficar repetindo essas frases feitas? Tudo isso causa ansiedade, sim. No final do dia você acha que, ai, matou um leão por dia. Será que você matou um leão por dia mesmo? Ou será que é você que passou o dia repetindo essas frases, o dia com essas coisas no ouvido, né? Outra coisa que um ansioso tem é autocrítica excessiva e um discurso interno que não para, é justamente o que eu acabei de falar. A pessoa se critica demais, fala que ela faz tudo errado, ou que tudo é errado na minha vida, tudo acontece errado, as pessoas não... Enfim, tudo acontece contra você, né? E aquele discurso interno contínuo. A mente não para de falar e você não dá um freio. Fala assim, você pode chegar para sua mente e falar, opa, vamos parar, muda a estação. Sério, gente, você pode falar para sua mente, epa, chega disso. Quando você precisa se concentrar, você não consegue. Quando você
tá trabalhando, quando você tá dirigindo, né? Você fala, opa, não, sai. É assim. Aquela coisa de estar, às vezes, brigando dentro da sua cabeça, com você mesmo, né? Falando, olha como que eu sou isso, como que eu sou aquilo, como que isso não deu certo, que isso. Então vamos parando com esse discurso. E é simples, é você tomar consciência e falar, não, vamos parar, respira, chega. Você pode dizer para sua mente, você manda na sua mente. Você pode dizer, chega. Esse assunto não. Isso tá me cansando. Entende? Essas brigas internas que você tem, às vezes você fica ensaiando briga com os outros. Ai, porque eu falei isso com o fulano, com o ciclano. E eu briguei com o meu chefe, ou eu queria ter dito isso. A gente se enlouquece sozinho, gente. Você se enlouquece sozinho. Às vezes a pessoa nem falou nada. E você já conclui que ela tá pensando, falando. Né? Você ensaia coisas que a pessoa vai dizer. Ensaia coisas que vão acontecer que não acontecem. Isso é a loucura da ansiedade, é você viver no mundo da fantasia. No mundo será que? E se? E se? Entende? Não prestar atenção na realidade, não olhar as pessoas, não olhar você, não estar presente e ficar com essas loucuras mentais, gente. Então, quando você estiver nessa loucura mental, volta para a realidade. Respira fundo, volta, que a cabeça fica voando, a cabeça fica longe, né? Outra coisa é a reatividade, né? E brigar com tudo. As coisas acontecem e você tá lá reagindo. Ah, porque isso aconteceu? Eu já estive num nível de reatividade desse. Ficar brigando com o motorista porque o motorista não tinha passado, tinha parado o ônibus. E brigava com o cachorro, e brigava com não sei o que. Ai, que não sei o que não sei o que lá. Enfim, gente, você briga com tudo que acontece, é um ataque a você. Você não consegue falar, não vou reagir, não vou ficar brigando com isso. Como se você não aceitasse o mundo, como se o mundo tivesse... Porque você já está num estresse, você não entende. Aquilo não é contra você, é o seu dia a dia. Cabe a você estar tranquila no dia a dia, né? Dificuldades acontecem na vida de todo mundo, né? Desafios, chama de desafio, problemas não chegam nem a ser problemas. Ah, você perdeu um ônibus, alguém falou alguma coisa que você não gostou, o chefe te passou mais trabalho, ou fez alguma outra coisa. Falou, fazer o quê? Eu não vou ficar reagindo, eu não vou ficar maquinando na minha mente, por que a pessoa fez isso? Será que ela tem alguma coisa contra mim? Que não sei o quê, sabe? É um apego ao problema, gente, ao apego a dizer que a vida é difícil, que a vida é complicada. Gente, nisso você vai se irritando, você vai se estressando, você vai pirando. Aí no dia você tá assim, meu Deus, eu tô com os olhos abertos, querendo matar um. Por quê? Foi os outros que fizeram isso com você? Não foram outros. Foi você reagindo a tudo que era dito, tudo que acontecia, né? Levando pro lado pessoal, e não era muitas vezes. Não era. Ai, sujou minha roupa. Ai, o meu dia foi péssimo. Não. O dia tem que ser bom, gente. Mesmo que tenha acontecido algumas coisas. Eu cheguei bem em casa. Eu tô viva. Eu tô bem. Então tem essa. Meu dia foi complexo. Você diz assim, mas agora que eu tô em casa eu vou relaxar, vou me tranquilizar, né? Você tem que fazer um ritual. Sempre. Porque, né, é tudo cumulativo. Você não chega num estado de ansiedade, estresse
um dia para noite, não chega. É uma semana, são meses, são anos vivendo assim, gente. E aí você, né, começa o seu corpo ficar tão tenso, tão duro, que você não consegue relaxar, não consegue dormir. Aí você acha que, por que será que eu não consigo dormir? Por que será que eu não consigo? Sabe, fica assim, do nada. Tem que ir num psiquiatra, o psiquiatra dizer que você tá com ansiedade. É uma falta de autopercepção, uma falta de você entender que você pode relaxar, você pode se curar antes da ansiedade tomar conta da sua vida, antes do estresse virar um problema físico. Entende, gente? Então, vou falar aqui para vocês o que se deve fazer quando você está nesse estado de ansiedade. Como eu falei, comece a vigiar seus pensamentos, é a primeira coisa. Coloque para fora suas insatisfações, seus medos, suas irritações. Fulano brigou comigo, escreve no papel. Eu vou deixar o modelo aqui para vocês baixarem. Comece a respirar profundamente, né? A entender o meu dia. O dia, né? A gente pode ir aos poucos, mudando a energia dele, mudando a vibração. Nós somos seres muito sugestionáveis. Acontece alguma coisa ruim, por exemplo, um fato na televisão, e aí você começa a se estressar. Você vê a morte de alguém, acidente. Então evita, né? Principalmente fazer seu ambiente ficar cheio de coisas assim, ou então as pessoas ficam falando de desgraça. Pare de ficar conversando com essas pessoas, ou falando mal, e você acha que aquilo é ruim. Isso é ruim. Falar mal dos outros é ruim, né? Então, a primeira coisa, quando você estiver já num estado de ansiedade muito profundo, você já está com falta de ar, sentindo angustiada, né? Você vai respirar, né? É óbvio isso. Por que é óbvio? Porque a respiração te conecta à realidade, né? Então respire, ó, profundamente, solta devagar. Você vai dizer para o seu corpo, com essa respiração, que está tudo bem. Então você não vai brigar com a ansiedade. A primeira coisa que as pessoas não entendem, não brigue com você mesma. Não fique falando, não fica ansioso, não fica ansioso, não fica ansioso. Eu quero parar de ficar ansiosa. Não, aceita a ansiedade. A ansiedade apareceu ali como um alarme, né? Como como se fosse né? Como é que fala? Um sinalizador. E não adianta você falar com sinalizador, com alarme. Cala a boca, alarme. Cala a boca. Cala a boca. Não dá, gente. Então aceita que você tá naquele estado. Aceita, porque aquilo é seu. Não foi o mundo que fez de você ficar assim, né? Seu corpo está entendendo que você está sendo atacado. Seu corpo está reagindo. Então você tem que dizer pro seu corpo: eu estou bem. Fala, tá tudo bem no meu corpo. Eu vou parecer maluca, não interessa, gente. Você quer ter uma crise de ansiedade e desmaiar no meio da rua? É preferível você sentar onde você estiver. Senta ou se encosta numa parede, que seja no chão, no meio fio. Senta e respira. Foca em alguma coisa ou, se possível, fecha os olhos e respira. E fala assim: tudo bem, ansiedade, que você tá aí. Eu te aceito. Respira mais uma vez. Tá tudo bem, né? Eu não estou em perigo. Eu estou salva, eu estou segura,
Aí bota a mão no peito e ativa aqui a glândula. Tem uma glândula ativa. Eu tô bem. E vai colocando isso pro seu corpo. Eu tô bem. Relaxa. Vai soltando o corpo. Eu tô bem. Eu estou em segurança. Respira 10, 15 vezes. Respira, né? Não se, como vou dizer, não fala contra você, e sim a favor, né? A ansiedade é como uma reação no seu corpo. Não adianta você ir contra ela. Como se você estivesse indo contra você. É igual aquelas pessoas que estão sentindo raiva, fala, se acalma. Aí mais que você se revolta, né? Se acalma. Não. Você tem que falar, tudo bem que eu tô com raiva. E respirar. Tô com raiva, aceito que eu tô com raiva, mas isso não vai, eu não sou isso, né? Porque quando a gente é muito dominado pelas emoções, a gente é muito dominado pelo instinto, a gente não consegue pensar. Esse é o problema. Você não conseguir pensar, não conseguir enxergar que não tem nenhum ataque, nenhum problema, não está acontecendo nada. Seu corpo está entendendo isso, que está acontecendo um ataque. Então você dizer ao seu corpo, se conectar ao seu corpo e dizer, tá tudo bem, meu corpo, tá tudo bem. Eu estou segura, eu estou em paz. Mesmo que eu sinta essa ansiedade. E falar, eu aceito você, ansiedade. Se você quiser ficar, fique. Eu entro em permissão com você. Não vou lutar contra você. Mas eu não sou isso. Eu não sou ansiedade. Eu não tô louca. E não tá acontecendo nada. Eu tô viva, eu tô bem. E vai repetindo essas frases mentalmente. Não precisa falar, gente. Mas se você quiser, estiver em casa, fala alto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E respira e relaxa. Vai soltando o seu corpo. Porque você está dizendo para ele que está tudo bem, né? Para você não chegar nesse ponto, como eu falei, ao longo do dia, evite, né? Você chegar nessas coisas que eu já falei, de pensamentos repetitivos, de críticas, o que o outro falou, o que o outro disse, enfim. Então, ao longo do dia, toda vez que você começar a sentir essa crise, você vai fazer uma pequena pausa. Vai no banheiro, vai lavar o rosto, vai respirar numa janela, ou vai do lado de fora se você puder. Respirar 5 minutos. 5 minutos e dizer essas frases que eu disse agora. Tá tudo bem. Eu estou bem. Entende? Você estar presente na sua vida. Porque uma das coisas que nos conecta à ansiedade é essa dificuldade de você estar andando na rua e você tá pensando que você vai fazer em casa, que tem que fazer X, Y, Z, que não sei o que. Aí depois você sai por aí, cai na rua, se machuca, né? Ou deixa as coisas caírem no chão, porque você não tá presente ali e se irrita mais ainda. Ou perde o ônibus, perde o trem, porque você tá lá com a mente conectada, né? E é isso que vocês têm que parar de viver assim, com essa mente o tempo todo, ultra ligada, ultra conectada a um montão de problemas. Você vai resolver os problemas quando você chegar em casa. Quando chegar em casa. De preferência, faça pequenas listas no seu celular do que fazer. Não coloca tudo isso na sua cabeça. Porque essas coisas, os tenho que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Tudo isso vai te deixando estressada. Só isso já deixa uma pessoa estressada. Não é uma coisa de cada vez. Eu vou fazer isso aqui, eu terminei, eu faço outra. Porque as mulheres têm essa loucura mental, gente. Tá sentada e tá lá imaginando que tem que lavar a roupa, que tem que fazer o lanche das crianças, que eles vão chegar. Enfim, gente,
Viva o presente, viva o momento. Para com essa loucura. Sabe, os homens não têm isso. Por isso que eles ficam em paz. E a gente, muitas vezes, fica que não é louca. Né? Tá estressado, não sabe nem por quê. É por causa desse barulho mental constante. Para de botar um montão de coisas. Para de fazer um montão de coisas ao mesmo tempo. Isso não é bonito. Ai, porque as mulheres são multitarefas. Gente, a gente tá ficando louca com essas coisas. Para com isso. Faz uma coisa de cada vez. Sabe? Que vai diminuir o cansaço mental. Que existe muito é o cansaço mental. Né? E principalmente, isso é mais importante, descobrir quais são as razões, porque existem às vezes razões específicas que vão deixando você ansiosa, né? Como eu falei, um trabalho, um relacionamento, né? As mulheres geralmente são muito sensíveis às coisas que acontecem no trabalho ou no seu relacionamento, né? A forma como as pessoas se tratam, como elas reagem, como são as situações da vida, tudo isso, né, gente? A maioria das pessoas que entram em ansiedade, fala comigo, elas têm um problema de relacionamento. Já começa o ranking número 1, relacionamento, né? Ah, a pessoa abusiva, a pessoa não me respeita, a pessoa quer brigar comigo, enfim, né? Ou seja, você reagindo, não sabendo lidar com uma pessoa que deveria te respeitar, te ouvir e até respeitar a questão que você tem crise de ansiedade. Porque tem muita gente que tem essa dificuldade de falar que tem crise de ansiedade. Tem que falar, gente. Não esconda isso das pessoas. Eu tenho crise de ansiedade. Não tenha vergonha disso. Não se esconda quando você tem uma crise ansiosa. Explique para as pessoas. Isso não é frescura. Se alguém falar para você que é frescura, falar, tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu não concordo. Para mim é uma dor muito grande. Porque só quem tem essas crises ansiosas sabe o quanto isso é cansativo, doloroso, ruim mesmo, né? Quando a pessoa tem várias crises ansiosas, ela pode, né, entrar em depressão porque ela não aguenta. Imagina o tempo todo você se sentir atacado, sentir toda esses sintomas. Isso cansa a pessoa, cansa e a pessoa desiste. Né? A depressão é isso, a pessoa desistir. Né? Então, você tem que falar com as pessoas. Às vezes a pessoa é o motivo de você estar com crise ansiosa. Né? A pessoa não está te ouvindo. Ou um chefe também, ou uma família, às vezes a sua mãe, né? Que às vezes as pessoas não têm a menor noção de que estão te causando essas crises ansiosas. Então você tem que se abrir de verdade, com amorosidade, sem gritaria, né? A pessoa não entender, paciência, não entendeu. Mas se afaste, é aquilo. Ah, mas é minha mãe que não sei o quê. Gente, você pode ir visitar sua mãe, você pode ir visitar uma pessoa que é seu parente. Mas é aquilo, saber limitar. Quando a pessoa começar a te estressar, você fala, olha, esse assunto não tá legal, assim, tem como mudar de assunto? Se a pessoa não mudar de assunto, gente, sai de fininho, entende? Às vezes as pessoas não concordam, não fazem, a gente já explicou, já falou, a pessoa não quer respeitar, né? Ela acha que sabe mais do que você. Então, exatamente assim. Você tem que respeitar o seu sentir, respeitar a sua ansiedade, os seus medos, porque você tem que saber quais são os medos que passam na sua cabeça também. Às vezes alguns medos são de outro tempo, né? De uma infância que às vezes teve um trauma e tem que tratar. Enquanto você não tirar o peso daquele trauma, não ressignificar, vai continuar dando gatilho, né? E são vários os gatilhos, às vezes são pessoas, são situações, né? Não são... As pessoas muitas vezes são espelhos para mostrar pra gente o que a gente precisa mudar.
o que a gente precisa melhorar em nós, né? Por exemplo, eu mudar o medo, né? Mudar essa coisa de querer agradar os outros. Eu tinha muito, né? De muitas vezes as pessoas falarem coisas e eu ficar muito abalada com isso, né? As pessoas têm o direito de falar e você tem o direito de não levar a sério, né? Não trazer aquilo pra você. Falar, tá bom, sua opinião, mas sua opinião não quer dizer que isso é verdade, que, né, eu tenho que fazer. Então, essa aula ficou bem grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, dá aquela força pro nosso canal e compartilha também com as pessoas que precisam aprender a lidar com a ansiedade. Se você quiser uma consulta, uma sessão comigo para a gente ajudar a liberar esses monte de paranoias e medos que você tem dentro da sua cabeça, entre em contato comigo. O link está abaixo. Um grande abraço.